Dando continuidade aos nossos estudos do livro de Romanos, eu venho dizendo que só Deus, sabe de todas as coisas. E Paulo, ele responde a algumas objeções no livro de Romanos 3, mais precisamente no versículos de 1 a 8, e ele começa respondendo as objeções dizendo: qual é, pois, a vantagem dos judeus? Ou qual a utilidade da circuncisão? Uma vez que havia esse atrito entre judeus e gregos, sobre os incircuncisos gregos e os circuncisos, os circuncidados judeus. E ele diz muito sobre todos os aspectos, principalmente porque os judeus foram confiados os oráculos de Deus. Então, é aquilo que eu digo, você é chamado, é uma responsabilidade, e não por ser melhor do que ninguém. E daí, se alguns não creram, a incredulidade deles virá a desfazer a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma. Seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem, segundo está escrito, para serem justificados nas tuas palavras e venha a vencer quando for julgado. Mas se a nossa injustiça traz a lume a justiça de Deus, que diremos? Porventura será Deus injusto por aplicar a sua ira? Falo como homem. Certo que não. Do contrário, como julgará Deus o mundo? E se por causa da minha mentira fica em relevo a verdade de Deus para a sua glória, por que sou eu ainda condenado como pecador? Ou seja, se eu como mentiroso, e Deus verdadeiro, e isso faz com que ele esteja num nível mais elevado, por que ainda sou condenado por ser pecador? E por que não dizemos, como alguns caluniosamente dizem, pratiquemos o mal para que venha o bem? A condenação desse é justa? É justa, E aí, em Romanos 3, agora de 9 a 18, ele diz: que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito: não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram, a um se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, como a língua urtem engano, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e de amargura. São os seus pés velozes para derramar o sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconhece o caminho da paz, não há temor de Deus diante de seus olhos. E ainda ele continua dizendo no capítulo 3, versículo 19, 20, ora, sabemos que tudo o que a lei diz aos que vivem na lei, o diz para que se calem toda a boca, e todo mundo seja culpável perante Deus. Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Então, a lei é só para mostrar que nós somos pecadores, que nós transgredimos. E a justificação pela fé em Jesus Cristo, é descrito aqui em Romanos 3, do 21 ao 31, que diz: mas agora sem a lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, não por nada, pela sua graça, mediante a redenção que é em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé para manifestar a sua justiça por Deus na sua tolerância, deixando impunes os pecadores anteriormente cometidos, os pecados, Então aqui nós podemos perceber que não é a questão da lei ou das obras que você pode fazer ou por cumprir a lei. A lei ela só é para mostrar que você é pecador, mas é pela graça de Jesus Cristo que nós somos justificados.
E aqui vem ainda a descrição, né? Não vou delegar muito, entrar muito para não aumentar o vídeo, mas no capítulo 4, Abraão justificado pela fé, é descrito: quem, pois, diremos ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Então aqui é a justificação pela Abraão, né? Justificado pela fé, em Romanos 4, de 1 a 25, diz, né? Pois, que diz as Escrituras? Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, apenas o fato de crer. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como um favor, e sim como uma dívida. Se você trabalha, você, né, tem uma dívida daquele para o qual você trabalhou com você. E assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independente das suas obras. Bem-aventurado aquele cuja iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado, porque pecado sempre vai haver no ser humano, né? Mas ele deixa claro aqui isso, né? Que vem por essa bem-aventurança exclusivamente sobre os circuncisos ou também os incircuncisos. Visto que dizemos, a fé foi imputada a Abraão para a justiça. Como, pois, foi-lhe atribuído estando ele já circuncidado ou incircuncidado? Não, no regime da circuncisão, e sim, quando incircunciso. Ele recebeu, né, o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé que teve quando ainda incircunciso, para vir a ser o pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que lhes fosse imputada a justiça. Então, a graça alcançou ele não tinha sido circuncidado ainda, né? Pois se aqui no versículo 14 ainda diz: pois se os da lei é que são os herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa, porque a lei suscita a ira, mas onde não há lei, também não há transgressão. E isso explica muita coisa. Porque se não há o que você deve ou não fazer, agora se existe uma regra, aí você sabe quando você está não atingindo o alvo, concorda? Então, Abraão, esperando contra a esperança, né, no 18 aqui diz que ele creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe foi dito. Então, não há dúvidas, né? Ele não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé fortaleceu, dando glória a Deus. No capítulo 5 ainda diz que a justificação pela fé e paz com Deus, né? No capítulo 5 aqui, por exemplo, de 1 a 11, diz que justificados, pois mediante a fé temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamos-nos na esperança da glória de Deus. Nós nunca vamos ter nenhuma glória, né? Porque nós não merecemos. E aqui diz ainda que porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, concorda? Pois poderá ser que pelo bom alguém até se anime a morrer, mas Deus prova o seu próprio amor, que diz aqui no versículo 8 do capítulo 5 de Romanos, para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores, não merecedores, né? Logo, muitos mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Adão e Cristo, né, é uma analogia que é feita aqui em Romanos ainda 5, do capítulo 12, 21, que diz que, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, e não morte física somente, mas a morte espiritual, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então não adianta falar, esse Adão, né, vou pegar de porrada, porque se eu tivesse lá eu faria igual. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei.
Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, a semelhança da transgressão de Adão, a qual prefigurava aquele que havia de vir. Todavia, não é assim o dom gratuito como ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. E aqui vem a descrição falando disso, né? Que através de Adão entrou o pecado no mundo e através de Cristo veio, né, também a redenção, né, a justificação. Por isso justo, né, e ímpio, não justo por ser perfeito, por ser santo, por ser justificado por Cristo. E aqui ainda veio, sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, né, isso no versículo 20 do capítulo 5 de Romanos, né, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Onde a graça teria espaço se não houvesse o pecado? Concorda? A fim de que com o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante quem? Jesus Cristo, nosso Senhor. Então aceitá-lo é aceitá-lo no dia a dia, não é simplesmente no momento de emoção, de uma mensagem, de um hino, levantar e falar que aceita. Você tem que aceitar ele todo dia. Quando vem os problemas, quando as pessoas te agridem, quando as coisas não vão bem, quando dá vontade de revidar, quando dá vontade do seu eu falar mais alto. Esse é o momento de aceitar Cristo. E no capítulo 6, né, fechando aqui o estudo de hoje, nós falamos sobre livres somos, né, do pecado pela graça. Né? No capítulo 6, de 1 a 14, aqui descreve, né, que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum, como viveremos ainda no pecado, nós que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos fomos batizados, né, em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Então, ali no batismo representa você deitar, né, você morrer com ele e ressuscitar uma nova criatura, uma pessoa que faz diferente. Então todos os momentos que você sente aquela vontade de agir como um eu, com aquelas vontades do homem, né? E aí você fala o que Cristo gostaria que eu fizesse. Na hora que o cara me fecha no trânsito, na hora que alguém fala uma coisa dura, na hora que alguém me critica, na hora que alguém contrasta os meus traumas do passado, aquilo que me mais assombra e dá vontade de eu revidar. Esse momento é o momento, né, que você morre ali com Cristo no batismo, deitando ali nas águas e levantando o novo homem. E isso diariamente é um exercício. Por isso eu digo, né, tem apenas a ler as escrituras de Gênesis e vem vindo, igual eu que estou chegando em Romanos já, né, e a ideia de chegar em Apocalipse. E aí, naturalmente, eu acho muito interessante essa ideia, né? Primeira palavra, processo. Tudo na vida é um processo. E depois a questão, né, de a mudança acontecer naturalmente. Sem que você fala, nossa, eu tenho que fazer assim, eu não posso fazer isso, mas eu queria. Não, simplesmente vai atendo. Vai deixando a luz da palavra, né, o Espírito Santo falando no seu coração, vai trabalhando, vai percebendo. Com o tempo você vai começar a ter nojo de práticas que não te faz, né, parecer com Cristo. E você vai deixando essas práticas naturalmente, sem nenhuma, sem ninguém apontar o dedo, sem ninguém criticar, porque ninguém pode te. Hoje eles usam muita palavra, né, de contestar ou criar situações para te, sabe, até cachorro sabe quando está errado, não precisa disso. Então, só a luz do Espírito, a luz da palavra, o Espírito Santo que vai te convencer do pecado, né? Porque aqui no final ainda fala, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, sim da graça. Então você faz por amor, para sentar à mesa com o Pai. Então isso aqui é um evangelho da graça. É um Pai que criou um manual, né, que iluminou pessoas para descrever na linguagem humana, porque toda a Bíblia é escrita na linguagem humana, né, porque Deus é muito maior. Então se ele falasse na linguagem dele, nós nem entenderíamos talvez. Então ele usa pessoas para falar na linguagem humana, homens falando para homens, pregando para homens, numa linguagem que nós podemos entender, porque nós somos pequenos. Por isso Jesus falava sobre
em parábolas, né, para ver se a gente entendesse. Então aqui é um manual de um pai que quer que um filho se dê bem. E não simplesmente um manual de como mandar um ou outro para o inferno, sabe? Alguns acham que existe a predestinação, que Judas já estava predestinado a fazer aquilo tudo. Olha, ele sabia que existia um traidor, mas ele não sabia quem. E ele fala, olha, o inimigo já está à porta e bate se você deixar. Então, quer dizer, é todo o processo. Deus talvez tinha um conhecimento do que aconteceria, mas não porque estava predestinado. Todas as pessoas podem mudar o rumo da sua história, né? Basta ter a Cristo. Você sabe dos seus traumas, eu como psicanalista também, né? Eu sei que a mente humana é muito complexa, que traumas, que tudo faz, né, o histórico de uma pessoa, mas você, ao ter um autoconhecimento e saber qual que é o padrão seu, você tem esse discernimento de sempre, diante de uma circunstância, falar, opa, meu padrão de agir é assim, vou mudar, porque eu quero resultados diferentes. E como que eu consigo mudar? Além do autoconhecimento, recorrendo a Cristo, que é o único consumador, né, da nossa fé e é o único que nos justifica perante seu Pai. E aí ele termina dizendo que a lei, a escravidão e a graça, né? E daí, havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, sem da graça? De modo nenhum. Não sabeis que daquele a quem vós ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça. Então toda vez que você comete atos bons, isso vai ser imputado a você por justiça. E lá na frente você vai ter o seu ganho, o seu galardão. Mas a graça a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo vieste a obedecer de coração a forma de doutrina a quem fostes entregues. Então não é porque você vai fazer uma obra, você vai ser perfeito, justo, e aí você vai ser salvo e vai ser imputado isso por justiça, porque você só vai alcançar através da graça. Uma vez que desobedeceu lá no Éden, todos nós, né, nos tornamos pecadores e afastamos do nosso Criador. E só através de Cristo, seu Filho, que morreu por nós, nós podemos ter acesso. Porém, ao ter esse acesso e ser batizado, morremos com Ele, nascemos um homem novo, nós precisamos de ter atos que justificam, que realmente faça-nos sentir em paz de espírito e com que esse mal que está dentro de nós seja equilibrado pela pessoa de Jesus Cristo. Não cometendo os atos que cometíamos outrora, mas um novo homem com uma nova mentalidade e com uma mudança, realmente uma mudança que te traz paz, que não é aquela mudança que você tem vontade de praticar o mal, mas não pratica porque é errado, a lei proíbe. É aquela mudança de você saber que aquilo dali não te aproxima de Deus, porque aquilo dali está ligado ao mal que está dentro de você, aquela forma de revidar, o egoísmo, a usúria, né, a promiscuidade, tudo aquilo que te afasta, né, do Criador. Tudo aquilo que faz com que você não seja o que você nasceu para ser, né, que você foi criado para ser. E aí no final aqui ele ainda termina, né, dizendo que e uma vez libertado, na verdade no versículo 18, né, do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem, no 19 agora, por causa da fraqueza da vossa carne, assim como ofereceste os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade, né, para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servir a justiça, para a santificação. Porque quando erais escravos do pecado, estáveis isentos em relação à justiça. Naquele tempo, que resultados colhemos somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim dela é a morte. Agora, porém, libertados, ainda continua no versículo 22, do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Jesus Cristo, nosso Senhor. Então é isso, né? Nós finalizamos aqui o capítulo 6 nessa ideia de que nós, ao desobedecer lá na pessoa de Adão, nós atraímos o mal para dentro de nós. E a única coisa que pode equilibrar esse mal é Jesus Cristo, é olhar para Ele. E essa santidade, essa santificação, né, é através dele. Porque se depender de nós, nós não conseguimos, né? Por nossos méritos, por nossas forças. Mas naturalmente, quando caminharmos nesse sentido, né, de ir
até Cristo, o consumador da nossa fé, o único que nos justifica perante o Pai, nós alcançaremos corações sábios. Amém?